relativos aos elementos sujeito e forma podem, veja bem, em tese, ser corrigidos. Eu estou dizendo em tese, pois somente a análise do caso concreto é que permitirá verificar se o vício em questão é ou não é sanável. Portanto, vícios de motivo, objeto e finalidade nunca são sanáveis. Vícios relativos ao sujeito e à forma, a palavra a ser usada é depende. Depende das circunstâncias do caso, depende do que a lei dispôs a respeito dessa situação. Por exemplo, os defeitos relativos à competência do sujeito podem ser sanados, desde que o ato possa ser ratificado, isto é, confirmado pelo órgão competente para a produção daquele ato. Um exemplo muito comum é o da prática de atos por funcionário de fato. Já demos até um exemplo disso ao estudar o elemento sujeito. Os atos praticados pelo funcionário de fato, desde que não tenham outros vícios, podem ser ratificados, confirmados pela autoridade competente. Também podem ser ratificados os atos praticados indevidamente pelo subordinado, mas que possam ser confirmados pelo seu superior hierárquico, a quem caberia praticá-lo. Mas observe, não pode haver a convalidação de um ato praticado por uma autoridade de competência absolutamente distinta daquela que seria competente. Por exemplo, uma autorização para garimpo, concedida por um funcionário municipal, jamais poderia ser ratificada, pois essa autorização somente poderia ser dada pelo órgão federal, em razão do que dispõe a Constituição Federal sobre essa competência. Quanto à forma, já dissemos que ela é um meio para a realização dos fins tutelados pelo ordenamento e visados pelo ato, e não um fim em si mesma. Sobre isso, os franceses costumam utilizar uma frase, que também é muito repetida pela doutrina nacional. Pas de nullité sans griffe, isto é, não há nulidade se não houver prejuízo. Assim, se o vício formal não afetar a própria existência do ato e nem interferir na certeza e na segurança jurídica em relação ao seu conteúdo ou nas garantias dos administrados, não há vantagem em promover a invalidação desse ato. Por último, é importante observar que a Lei nº 9784/99, Lei Federal de Procedimentos Administrativos, em seu artigo 11, estabelece como condição da convalidação a inexistência de lesão ao interesse público e a não ocorrência de prejuízo a terceiros. Portanto, se ocorrerem tais circunstâncias, a administração estará impedida de convalidar o ato, devendo, portanto, invalidá-lo, anulá-lo. Controle jurisdicional do ato administrativo. Conforme já dissemos, os atos administrativos estão sujeitos a controle de legalidade pela própria administração. É o chamado poder de autotutela, que já explicamos. Mas esse controle também é feito pelo legislativo e pelo judiciário. Vamos falar agora um pouquinho do controle jurisdicional, isto é, feito pelo judiciário em relação aos atos administrativos. Em nosso sistema constitucional, vigora o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Isto é, toda lesão ou ameaça a direito está sujeita a controle por parte do judiciário. Isso está escrito no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Vocês se lembram? Artigo 5º, inciso 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Portanto, toda e qualquer pessoa, ao se sentir prejudicado por um ato da administração pública, poderá questionar esse ato por meio de uma ação judicial. Muitas vezes, o próprio Ministério Público ou outro sujeito que possua legitimidade para a ação civil pública se utiliza dessa ação como instrumento processual para questionar a legalidade de um ato administrativo. Porém, há que se fazer aqui uma distinção. Com relação aos atos vinculados, isto é,
aqueles produzidos como mera aplicação de um comando legal, esse controle jurisdicional é pleno, ilimitado. Já com relação ao ato em que haja um aspecto discricionário, onde a lei permitiu ao agente público realizar uma escolha, se costuma dizer que a decisão judicial não poderá questionar o mérito do ato. Ou seja, ela deverá respeitar essa margem de escolha que a lei ofereceu ao agente administrativo. Isso não quer dizer que o uso da discricionariedade estará fora de controle. Cabe ao Poder Judiciário verificar se o agente público respeitou os limites que lhe foram impostos pela própria finalidade legal e tendo em vista a situação concreta existente naquele ato. O que o juiz não pode fazer é sentar na cadeira do administrador público, substituindo os critérios do agente administrativo pelos seus próprios critérios de como bem administrar. Isso violaria qual princípio? Claro, o princípio da separação de poderes, contido no artigo 2º da Constituição. O juiz poderá, sim, usar de critérios jurídicos. Por exemplo, analisando atos sobre os princípios da moralidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. Princípios esses que já explicamos em outra aula. Além disso, poderá se utilizar da teoria do desvio de finalidade, apurando por meio de indícios que o agente fez sua escolha baseada em um interesse de caráter pessoal, visando beneficiar-se daquele ato ou prejudicar algum inimigo, etc. Poderá ainda se utilizar da teoria dos motivos determinantes. Por essa teoria, ao motivar o ato, o agente vincula sua decisão aos motivos ali expostos. Assim, se for provado que esses motivos eram falsos ou simplesmente não existiam, a decisão será anulada. Resumindo, há instrumentos jurídicos que permitem evitar o abuso da discricionariedade, isto é, a extrapolação daquela margem de liberdade conferida pela lei ao agente público. Porém, dentro dessa margem, isto é, sobre o mérito do ato discricionário, não pode o juiz se manifestar, sob a pena de dele invadir a competência da administração, ingressando assim indevidamente na função administrativa ou governamental, que não é a função que o juiz está exercendo ao proferir uma sentença. Bem, amigo, acho que por hoje já falamos bastante. Espero que você tenha aproveitado essa aula para tirar suas dúvidas sobre esse assunto um tanto complexo, mas absolutamente fundamental para a compreensão da nossa disciplina. O ato administrativo é o tijolinho que constrói o edifício do direito administrativo. Espero que a aula de hoje também tenha sido um tijolinho na construção do edifício do conhecimento, necessário não apenas para o exame de ordem, mas para a sua vida profissional. Até a próxima aula.